Bom, boa noite a todos. A gente vai dar início agora ao nosso mini curso 4. A nossa última atividade da semana. E a gente tem como tema desse mini curso o modelo do sistema terrestre e o meu TCC. E aí os nossos palestrantes de hoje são o professor Márcio Cataldi e o Rafael Rangel. Bom, com relação ao nosso professor Cataldi, ele fez a graduação dele em Meteorologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2002, e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2008. Ele é professor associado 1, coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Fluminense e colaborador externo do programa de pós-graduação em Ciência e Biotecnologia da Universidade Federal Fluminense. Ele tem experiência na área de geociências, com ênfase em micrometeorologia, previsão do tempo e clima. Já o Rafael Rangel, ele fez a graduação em Meteorologia na UFRJ, mestrado na área de Sistemas Computacionais, doutorado em Ciências na área de Sistemas Hídricos e Meio Ambiente, na COP, na UFRJ, experiência em Modelagem e Previsão de Tempo e Clima, e atualmente trabalha na Neoenergia, na área de Previsão de Tempo e Clima e projeção de preços para o setor de energia elétrica. E aí agora eu passo a palavra para o professor Cataldi e o Rafael. E pessoal, boa noite aí, boa noite para todos. Bem, primeiro eu queria agradecer aí o convite, né, para a gente tá passando um pouquinho aí da nossa experiência com o SESM, né, que foi aí bravamente implementada aí pelo Rafael, né, durante o doutorado dele, né, com a Lívia também, que foram os dois alunos que implementaram o modelo, tanto na COP quanto lá no LAMOC da UF, né. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, né, e devo falar mais um pouco no final também, sobre essa questão do que é o SESM, né, o que é essa ideia de modelar o sistema terrestre, e antes de mais nada, a gente pensar em o que é mudança climática, né, já que o SESM ele é um modelo para a gente conseguir tentar capturar determinados padrões de mudança climática e tal. Bem, pessoal, então eu vou pegar algumas apresentações aqui que eu tenho, mas como o tempo é curto, eu vou tentar passar um pouquinho, né? Primeiro uma ideia mais teórica, digamos assim, para vocês, mais necessária para a gente poder ter um entendimento do que a gente está falando, né? Bem, uma coisa muito importante que está sempre sendo discutida, né, na mídia, acho que vocês vão ver bastante, são as mudanças climáticas, né? E esse modelo que a gente vai mostrar para vocês, né, tanto que o Marcos até botou o meu TCC no final, né, é um modelo extremamente complexo, né, que tem a missão de conseguir discutir um pouco, né, prognosticar mudanças climáticas, e ele é um dos modelos utilizados também pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, né. Qual a diferença do que a gente normalmente vê pelo mundo? É que grande parte das pesquisas elas são feitas a partir do momento que você vai lá e busca os resultados do modelo, baixa os resultados e faz a sua análise. A gente também tem algumas pesquisas assim, como agora a Priscila está terminando o mestrado dela, a gente já teve um doutorado também lá na Copa do Felipe fazendo esse tipo de análise, né? Mas no caso do SESM em particular, a gente conseguiu implementar e fazer simulações a partir de diferentes hipóteses, que eu vou estar mostrando para vocês. Bem, e o Rafa é melhor do que eu, né? Eu vou só dar uma introduçãozinha. O que a gente diz, né, quando a gente fala de mudança climática, né? Então, imagina que isso aqui é um eixo, né, onde eu tenho aqui o tempo, e aqui tem uma variável qualquer, pode ser chuva, né? Aí eu vou olhar ao longo do tempo a minha variável chuva e eu vou ver que toda variável tem uma certa variabilidade, né? Não é igual como eu estou botando aqui, mas ela tem uma variabilidade. E a gente calcula a partir disso a sua média, né? E o seu desvio padrão, que é o quanto que em média esses caras estão desviando da média. Beleza. Então, isso é o que compõe o clima, né? Quando a gente fala, a televisão fala muito essa coisa, choveu mais que esperado, uma coisa meio complicada quando falam isso, que não é correto. É mais do que esperado, significa choveu mais do que a média, desde que eu não tivesse nenhuma outra informação melhor do que a média, né? Então, isso acontece também. Às vezes eu não tenho nenhuma outra informação, não tem nenhum modelo capaz de me prever nada, então eu uso a média como um bom preditor. Mas isso não é verdade, porque hoje, né, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente tem vários modelos capazes de fazer previsão climática, meteorológica, enfim. Mas o tal do valor esperado é isso, é esse valor médio. Então, digamos que a média aqui, esse aqui, vamos imaginar que fosse a série histórica para um determinado mês de chuva, janeiro, sei lá, no Rio de Janeiro, e a média aqui deu 200 milímetros. A gente tem meses que vai chover. Em meses de janeiro de alguns anos que vai dar 300, 400, outros que vai dar 50, e por aí vai. Então, a primeira coisa que se identifica, né, quando você vai falar, estou analisando uma série temporal e ela tem tendência, né? O que é a tendência? É essa média ao longo do tempo, né, como se fosse algo assim,
essa média, ao longo do tempo, ela subir. Então, a gente tinha uma média que antes estava aqui, e essa média agora passou para cá. Então, tem uma tendência na minha série, mostrando que, ao longo do tempo, essa variável passou para um outro patamar. Poderia ser mais ou menos chuva. Então, isso mostra para a gente que a gente pode ter uma variabilidade, né, diferente do normal, né, diferente do que a gente vinha tendo, né, que a variabilidade era essa daqui. Aí, de repente, eu passei a minha média para cá. Então, opa, eu tive uma mudança, a minha série tem tendência. E aí, a partir do momento que você identifica a tendência nas séries, você começa a discutir muito. Essa tendência está ligada ao clima em mudança, está associada à ação do homem, desmatamento, aumento de dióxido de carbono, é uma coisa do Sol, é uma coisa da Terra, quer dizer, o que está acontecendo? Mais vulcão, né? Existem uma quantidade grande de hipóteses. Mas, nos últimos anos, o que a ciência começou a discutir mais foi que essa história de mudar a tendência nem sempre a gente está vendo em todos os lugares, mas em alguns lugares a gente acha uma coisa muito importante também, que é a gente aumentar a variabilidade. Então, imagina que eu tenho uma série que está assim, de repente ela fica assim, ó. A média, ela se mantém, né? Então, a média continua aqui no meio, mas o meu desvio padrão, ou seja, é como se a minha média continuasse em 200, mas ficou mais fácil agora eu ter 500 milímetros ou eu ter 10 milímetros. Então, significa que os valores extremos estão mais frequentes, né? Então, pô, caramba, os valores extremos estão mais frequentes, isso não é nada bom, né? A gente ter verões de muita chuva, verões de pouquíssima chuva, né? Então, isso não é uma coisa muito boa. Então, é algo que a gente precisa ficar estudando e que a gente precisa ficar atento. Então, isso aqui tem a ver com a tal da mudança, né? Da variabilidade da série, que tem a ver com as mudanças climáticas, né? Que pode ter a ver com mudanças climáticas. Bem, mas aí surgem várias perguntas, né? Uma é o seguinte: o quão grande é essa série aqui? Será que eu não podia estar fazendo só isso aqui, né? Meu desvio padrão estava aqui, ele aumentou e no futuro ele volta. Né? A mesma coisa quando a gente olha uma tendência. Será que a minha série não era uma coisa assim? Ó, deixa eu pegar um verde aqui. Não era uma coisa assim que no futuro ela vai voltar para o que era antes? Né? Por que ela pode voltar ou não? Né? Se eu não sei a origem, se minha série é muito pequena, série de 100 anos, 80 anos, a gente acaba ficando com uma série temporal pequena e aí as respostas ficam difíceis para a gente conseguir dar. Né? O clima realmente está em mudança e aí surgem alguns parâmetros que são importantes para a gente entender qualquer coisa. O primeiro deles é o que é chamado tipping point, o ponto de ruptura, que é o momento em que a série muda de padrão. Né? Então, esses tipping points, né, que são esses pontos de ruptura, eles são perseguidos aí por cientistas do mundo todo, né, buscando encontrar quais são os gatilhos do clima. Será que é o degelo? Será que é uma mudança numa corrente oceânica? Será que é uma mudança de vegetação, uma desertificação? O que faz com que a atmosfera dê gatilhos, né, que são chamados de tipping points? E tipping points são bastante complexos, né, porque a gente tem processos que são chamados de feedback, que eu vou falar um pouquinho mais. Mas voltando aos tipping points, né, que são difíceis da gente conseguir identificar quem são esses caras, né, mas a ciência vem trabalhando nisso, a gente muitas vezes tem ajuda do passado, né, que é o que a gente chama de paleoclima, né, que é uma forma de a gente estender a nossa série, a nossa análise temporal. Ao invés de 100 anos, a gente estende por 100 mil anos, 200 mil anos, 500 mil anos, a partir do que são chamados de evidências climáticas. Não são dados exatamente, são evidências, né? Então, o professor André, por exemplo, o pessoal da Geoquímica da UF trabalha muito com foraminídeos, né, que são os fósseis dos bichinhos que ficam na foz dos rios. E de acordo com a quantidade de nutrientes que você encontra deles, né, são fósseis. Então, você vai datar, esse cara aqui viveu 50 mil anos atrás, pô, ele tinha muito nutriente. Significa que provavelmente foi um período que choveu muito, carregou muito nutriente dos rios para a foz dos rios ali no oceano. Então, não, há 60 mil anos o bichinho, tadinho, morreu lá seco, quase não tinha nutriente, então provavelmente foi período seco. E por aí vai, tem estalactites, estalagníticos, anéis de árvores, testemunhos de gelo a partir de isótopo de oxigênio. Então, a gente tem uma série de buscas pelo mundo do que a gente chama de paleoclima, que é a busca por evidências, né, de como era o nosso clima do passado, né, para a gente sair um pouco desses 100 anos, 120 anos. Algumas evidências geológicas também já mostram, né, como é que o planeta reagiu no passado a diferentes concentrações de dióxido de carbono, de metano, né, nessa história de efeito estufa. Né? O que é o tal do efeito estufa? Tentando pensar bem rapidinho. Né? A gente tem a nossa superfície aqui, a gente tem o Sol, né, o grande fornecedor de energia para a gente. Ele fornece energia principalmente com comprimento de onda curta. A Terra, como qualquer corpo negro, né, como qualquer corpo assim, na verdade ela não é um corpo negro, é um corpo cinza, né, mas ela, como qualquer objeto acima de 0 Kelvin, ela também emite a sua radiação. Mas como a gente não está tão quente quanto o Sol,
a gente emite radiação de onda longa, que é uma radiação onda longa, assim, bem longa mesmo, comparado com a radiação que vem do Sol. Só que essa radiação de onda curta do Sol é ela que aquece a superfície e faz a gente emitir mais onda longa. Essa onda longa, pelo próprio comprimento dela, tem dificuldade de deixar a atmosfera, porque ela encontra vapor d'água e ela encontra alguns gases de efeito estufa também, que tem uma geometria, dificultam que essa radiação vá embora e ela acaba voltando, né, fazendo um papel aí, principalmente o pessoal de agricultura vai lembrar bem dessa ideia, que é a ideia de uma estufa, né? A energia fica aprisionada ali, que é essa radiação de onda longa, que diferente da radiação de onda curta, por onde ela passa, ela libera calor, então ela vai ficando difusa, né? Vai voltando e vai liberando calor, e ela vai ficando aprisionada, né? O efeito estufa é um fenômeno natural. Se a gente não tivesse efeito estufa, a nossa temperatura média seria em torno de 30 graus a menos, né? Então, se hoje estiver fazendo uns 20 graus, aí, 22 por aí, se a gente fosse pensar de uma forma bem linear, a gente estaria aí com, sei lá, menos 12, né? Uma temperatura muito, muito baixa. Então, a gente tem essa, não é menos 18, né? Se a gente tivesse menos 8. Se a gente tivesse um planeta aí nessas condições, né, sem os gases de efeito estufa, a gente teria um planeta muito mais frio, a vida ficaria em torno do Equador, por aí. Mas o principal mecanismo de efeito estufa, né, são os vapores d'água e também as nuvens. Então, esses dois caras, a água líquida, né, são os caras mais importantes para efeito estufa. Aí vem toda essa discussão. A mudança climática é ou não é ocasionada pelo homem, os gases de efeito estufa, aqueles que a gente, por ações antropogênicas, coloca na atmosfera, esses gases são ou não são realmente capazes de reter energia, né? Já que esses gases são chamados gases traço, tem uma composição de 0,2%, 0,1% da atmosfera, são muito pouco, né? Então, a maior parte do efeito estufa é das nuvens do vapor d'água. Então, aí, esse é um grande um motivo muito alegado, né, pelas pessoas, vamos botar assim, que não acreditam na mudança climática a partir de uma ação antropogênica. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe, estou mais comentando os fatos, né, científicos que a gente tem até hoje. Discute muito isso, mas a gente tem os gases traços são muito pouco na atmosfera, o vapor d'água, ele é realmente quem retém a radiação de onda longa, né? Bem, aí o que acontece? Estudando esses climas do passado, a galera já descobriu que a Terra, isso é bem fácil a gente descobrir por evidência geológica, já foi uma bola de gelo, né? E quando que ela virou uma bola de gelo? Exatamente quando a gente substituiu o metano, isso tudo por meios naturais. A gente substituiu o metano pelo dióxido de carbono. Fala, pô, mas dióxido de carbono não é um gás de efeito estufa? Também é. Mas o metano tem cerca de 20 vezes a capacidade de efeito estufa em relação ao dióxido de carbono, 20 vezes mais. Se a gente tivesse a mesma quantidade de metano substituído pela mesma quantidade de dióxido de carbono, significa que a gente diminuiu 20 vezes a nossa capacidade de retenção de calor só dos gases de efeito estufa, não estou falando de vapor d'água. Quando isso aconteceu, o planeta congelou. Aqui onde a gente está hoje, no Rio de Janeiro, Niterói, ficou congelado, quase até o Equador ficou congelado. Então, os gases de efeito estufa, mesmo sendo em gases traço, aparentemente tem uma capacidade aí de realmente de mexer no clima, né? Isso é um ponto importante. E aí, o que acontece? Qual é o nosso problema, né? Igual o problema do ser humano, né? A gente vai lá no fundo, né? Perfura, tira petróleo, tal, joga esse óleo que estava aqui, queima ele e emite dióxido de carbono na atmosfera, que era um dióxido de carbono que estava lá embaixo. Ele não era para estar aqui agora, não é um processo natural, né? Ou seja, quando não é um processo natural, significa que a gente está colocando artificialmente na atmosfera um dióxido de carbono que não era para estar aqui agora. Por quê? Porque esse petróleo não era para estar aqui nesse momento. Então, a gente feriu o balanço, né, de gás carbônico na atmosfera. E é a mesma coisa, quando a gente está queimando árvores, essas árvores seriam queimadas, né? A gente tem as queimas naturais, claro, mas elas não estariam sendo queimadas se a gente não tivesse a expansão da soja, por exemplo. A gente está fazendo queimadas, né, que são por ações do homem. Então, a gente está queimando essas árvores, está colocando, né, no processo da queima, sai o dióxido de carbono, e a gente está retirando do meio um cara que naturalmente iria absorver o dióxido de carbono. Então, a gente duplamente na queimada está dando um golpe poderoso no nosso efeito estufa. Estamos jogando mais dióxido de carbono para a atmosfera que não estaria ali agora, e ao mesmo tempo a gente está retirando um cara que teria capacidade de minimizar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Então, a gente tem inúmeros processos, né, dos industriais a queima. No caso do Brasil, a queimada ela é o principal mecanismo de emissão de gases de efeito estufa, muito maior que a nossa atividade industrial, que ela é pífia, né, em comparação a países aí mais desenvolvidos. Isso significa que
de alguma maneira, a gente está mexendo no balanço. Opa, estamos mexendo no balanço, não está o ciclo, né? Como está o ciclo da água, ciclo de energia. Esse ciclo não está natural. Se não está natural, alguma coisa está acontecendo aí estranha, e essa coisa tem a ver com a gente. Ah, então isso que a gente está jogando a mais é efetivamente responsável pelo efeito estufa? É difícil a gente, pelo efeito estufa, não. Pelo um aquecimento global, por uma mudança, né? Como a gente viu aqui, atingir um ponto de ruptura, a série mudou. Difícil a gente dizer isso com certeza, né? Mas a gente precisa ficar muito atento, porque tem muitos padrões que a gente já vem encontrando hoje, né? Inclusive em relação à chuva, a temperatura, que já mostram que a nossa série, no mínimo, não é estacionária. Quando a gente compara a chuva e as vazões da década de 60 e 70, por exemplo, não vou botar nem 60 e 70, de 60 a 90, com as de 90 a 2020, a coisa muda muito. Né? Então, a gente está hoje, por exemplo, com uma condição muito crítica de água para a geração de energia, abastecimento humano, por exemplo. Então, essa é a nossa condição de contorno para a gente pensar em mudança do clima, mas essa questão de jogar o CO2 na atmosfera, né, vai muito além de eu só estar aumentando o efeito estufa. Porque ao aumentar o efeito estufa, né, pode ser que numa determinada região aumente o calor. O aumento desse calor pode gerar alteração na vegetação, pode gerar mais vapor d'água, porque pode fazer com que a temperatura do oceano fique mais quente, gere mais vapor d'água. A expansão do oceano mais quente pode aumentar o nível do mar. A história de que a geleira derrete aumenta o nível do mar. Aumenta, mas é muito, muito pouco, né? O aumento do nível do mar se dá realmente pela expansão do oceano, como se deu no passado, pelo aquecimento do oceano, e não pelo derretimento das geleiras, né? Que contribui bem pouco para esse aumento do nível do mar. Tem muita coisa falada errada também, mas enfim. Mas essa é a nossa condição de contorno. E como é que a galera estuda isso no mundo, né? Ou estuda mudanças climáticas? Como é que isso entra, né, no nosso rol aí da ciência? Bem, a gente começou a evoluir nisso a partir da década de 80, mais ou menos, né? E a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000 começaram a surgir os modelos do sistema climático, né? Como é o caso aqui do SESM, que o Rafa vai mostrar para vocês, vou pincelar rapidamente ele, mas é quando a gente começa a entender que tudo está fazendo sentido, né? Ou seja, as coisas estão interligadas. Se de alguma maneira eu vou e aumento a temperatura, esse aumento de temperatura está próximo do aumento da temperatura no oceano, eu aumento a quantidade de vapor d'água, eu vou aumentar a chuva, eu vou fazer com que a vegetação cresça, por exemplo. Né? Então, eu posso aumentar, quer dizer, dependendo, é claro, eu posso levar a um excesso também hídrico, mas eu posso estar aumentando o tipo, mudando o tipo de vegetação. Ou, ao mesmo tempo, se essa água ficar concentrada aqui, ou seja, uma água que iria, essa água que formou a nuvem aqui, ela normalmente iria mais para cá, mas como ela ficou muito pesada, de repente a nuvem fica aqui e deixa de ir para outras regiões. E aí eu vou começar a gerar regiões mais desérticas. Então, assim, o processo ele é todo interligado. A gente não pode falar que o clima muda pensando que é só a atmosfera, não. O oceano está aqui. O oceano mexe com a atmosfera, a vegetação mexe, a atmosfera mexe com a vegetação, com o gelo, né? Quando a gente derrete o gelo, né? O que acontece? Né? A gente tem o gelo oceânico, a gente tem o gelo continental. Quando a gente derrete o gelo continental, o gelo tem um albedo altíssimo, né? Então significa que onde tem o gelo, a radiação que chega do Sol está voltando, então não está aquecendo muito aquela região. Quando a gente retira o gelo, normalmente vai ficar a tundra, né, que é um tipo de gramínea ali embaixo. O que vai acontecer? Essa gramínea vai ter um albedo muito, muito menor. Então, você está falando de sair de um albedo 0,9, ou seja, 90% da radiação é devolvida, né, da radiação proveniente do Sol, é devolvida no mesmo comprimento de onda sem aquecer o planeta. A gente vai para um albedo de 0,10, 0,12, quer dizer, agora ao contrário, 90% da radiação vai aquecer, vai ser utilizada para aquecer o planeta. Então, esse é um processo, por exemplo, de feedback positivo, ou seja, o derretimento de gelo abre espaço para ter um outro tipo de vegetação que vai absorver mais calor e, com isso, eu vou aquecer ainda mais aquela região. Né? A gente tem outros processos, esse aqui é um processo bastante interessante, que até tem um filme que é chamado Um Dia Depois da Manhã, que a gente tem essa corrente aqui, né, que é uma corrente que a água leva, uma corrente que leva água quente, né, para a Europa, e aí tem um processo chamado de Eymolt, né, que é um processo onde esse transporte de calor aqui, essa correia transportadora faz com que a Europa tenha temperaturas muito mais amenas, né? Então, se a gente for para a Europa, aqui a gente vai ver que ela está na mesma latitude, desculpa, eu passei a Europa aqui, né? Ela está na mesma latitude do Canadá, por exemplo, e o que acontece? A gente tem verões muito mais amenos na Europa, se for pegar Portugal e Espanha ali, por exemplo, né, que estão sendo banhados por parte dessa água mais quente, tem um verão muito mais ameno que no Canadá, né? Então, uma hipótese, por exemplo, é que o derretimento do gelo poderia fazer com que
essa água fria que está aqui viesse e tomasse conta do oceano, fazendo com que o transporte de água quente não acontecesse mais para a Europa. Se não acontece mais para a Europa, o que acontece? A Europa se resfria. Aí tem esse filme Dia Depois da Manhã, que é exagerado, em 2 semanas acontece que demoraria 200 anos, mas tudo bem, seria um processo de feedback negativo, ou seja, o aquecimento criou o degelo jogou a água fria resfriou toda essa porção do hemisfério norte, né? E nesse filme até o México fecha as fronteiras para os Estados Unidos e tal. A gente tem esses processos, né, que a gente chama de processo de feedback, e que aí quando a gente tem, por exemplo, uma mudança nesse transporte de calor do oceano, a gente tem um tipping point, ou seja, uma ruptura. E aí qual é a diferença? Essa ruptura que a gente tem no sistema, ela vai fazer com que a gente tenha um processo, né, praticamente irreversível dentro de um horizonte curto de tempo. Ou seja, uma vez que isso aqui aconteça, essa região não vai voltar a aquecer. Não é como a gente está aqui, tem um verão mais chuvoso, outro verão menos chuvoso, a gente espera que o próximo verão possa ter chuva ou não, né? A gente está até estudando se a gente realmente pode esperar isso, ou se a gente não está no momento, né, em que a variabilidade ou mudança climática está tão agressiva aqui para a gente que esperar verões chuvosos pode não ser uma realidade mais, né? Não verões chuvosos como era antigamente. Então, a gente começa a discutir um pouco e achar esses tipping points pelo mundo, né? Então, essa é um pouco da ciência do clima, achar os tipping points, buscar o entendimento, né, desse processo de feedback, e a gente faz isso muito com os tais dos modelos, né? Então, vou passar aqui, o Rafa depois já vai assumir um pouco aí, os tais dos modelos do sistema terrestre, né? E esses modelos que a gente usa, né, são modelos que são de base conceitual, têm suas equações, e aí são muito complicados, porque a gente tem as equações de atmosfera, equações de oceano, equações de crescimento dinâmico da vegetação, sistemas de fractal para quebra do gelo. Eles precisam ter equações que a gente chama de acoplamento, que entendam a troca. Quais são as trocas que existem entre o oceano e a atmosfera, entre a atmosfera e gelo? Como funcionam esses mecanismos, né? Então, é muito complicado, né? Então, a gente tem esses modelos que fazem grandes simplificações do problema, né? A gente sai de um mundo diferencial integral para um mundo que a gente chama de discreto, né? Onde a gente tem ΔX ao invés de DX, a gente passa a ter resolução, a gente simplifica bastante o problema, né? Utiliza métodos numéricos, né? Principalmente diferenças, volumes finitos, aí simplifica as equações, então é um mundo aí bastante complicado que a gente tem dentro dessa linha que a gente segue, né? Mas é um mundo bastante interessante. E aí, um dos modelos, que é o modelo do NCAR, que é o SESM, né? Que é o Community System Model, o modelo do sistema terrestre, e esse modelo ele faz o acoplamento entre os diferentes componentes do sistema terrestre. Então, só desligar o despertador. Então, diferentemente de modelos que a gente tinha até os anos 2000, que só imaginava que a mudança climática era uma prerrogativa só da atmosfera, os modelos do sistema terrestre, eles entendem que a mudança climática não é só da atmosfera, ela depende da atmosfera, do gelo, do oceano, da vegetação, e que todos esses componentes sistemas trocam informação entre eles, né? Então, aí é onde entra, né, o desafio. E esses modelos do sistema terrestre, como são modelos matemáticos, a gente pode brincar, testar hipóteses, né, fazer alguns joguinhos aí, imaginando como pode ser o mundo do futuro e a gente encontrar possíveis caminhos, né? E esses possíveis caminhos servem para a política pública, para uma série de meios, né, para que a gente se organize na nossa sociedade atual, tá bom? Bem, tentei dar uma introduçãozinha aqui, tinha muito mais sobre o modelo, falando das trocas, dos acoplamentos, né, entre eles, mas o Rafa vai falar um pouquinho mais para vocês sobre o modelo, sobre os experimentos que ele criou no doutorado dele. E aí depois ele vai mostrar os resultados para o Brasil, depois vou mostrar um recorte também para a Europa, para a gente começar a avaliar como é que isso funciona, né, e deixar uma provocação aí para vocês, ou até algo bastante, vamos botar assim, desafiador, que a gente está começando agora a pegar os resultados, né? A gente vai começar a pegar esses resultados e tentar olhar, por exemplo, para a região de Niterói. Niterói criou uma secretaria de clima, algo bastante inédito aí no Brasil e no mundo, né? Então, a gente vai tentar fazer algum apoio com eles, começar a olhar esses resultados para a nossa região, já que a gente já olhou até para a Europa, mas ainda não olhou tanto aqui, por exemplo, para Niterói, região metropolitana. Tá bom?
Bem, Rafa, fiz uma introdução, né, tentando não entrar muito aí no que eu vi da sua apresentação e não comer o seu tempo. E aí, de repente, no final, eu volto aí para discutir um pouquinho, né? Bem, Rafa, então, pessoal, era isso que eu tinha para falar nesse início, né? E vou parar aqui a minha apresentação, passar aí para o Rafa, que ele vai continuar aí com você. Obrigado, Cataldi. Primeiro eu queria agradecer, né, a organização do evento, né, que me convidou. Eu achei isso muito legal, né, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de voltar para o âmbito acadêmico, né, principalmente dando um curso desse tipo, né, falando um pouco sobre a minha tese de doutorado lá na COP, mas eu sempre tive uma interação muito grande com a UF. Então, é muito bom, assim, poder ter esse gostinho de volta, né? Apesar que agora eu estou trabalhando na iniciativa privada, mas a pesquisa não sai da veia, né? Principalmente, assim, é uma coisa interessante, porque eu estou olhando aqui, tem 26 participantes, né, aqui nesse mini curso, e agora são 6h35 da noite de uma sexta-feira. Então, eu queria agradecer também a quem tem essa paciência toda de estar aqui para ouvir a gente falar sobre o SESM, né? Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Então, como já foi apresentado, então vamos pular essa parte da apresentação, até porque o principal aqui é discutir esse tema, né, que eu achei muito interessante quando eu li o título, né, do minicurso, comentando lá no final do TCC. Então, é uma coisa muito interessante, porque o SESM, como o Cataldi já comentou rapidamente sobre ele, é um sistema de modelagem climática que dá uma quantidade absurdo de resultados. Tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali, vou abrir um arquivo aqui que tem o resultado de um modelo só, e é uma quantidade absurda. Tá? Eu fiz as rodadas, vou entrar em detalhes daqui a pouco, mas cada rodada que eu fiz tem 150 anos de resultados mensais. Tá? Então, é muita coisa. Tá? Para vocês terem ideia, eu não consegui baixar todos os resultados lá do Lobo Carneiro, né, que é o supercomputador lá da COP, porque são 15 terabytes de resultados de modelo, né? Então eu tive que entrar lá, fazer o recorte lá dos arquivos dentro da máquina. Fazer o recorte que eu chamo é o seguinte, eu quero só estudar, por enquanto, a pressão atmosférica, temperatura, chuva. Então eu peguei só essas variáveis e baixei para o meu computador, tá? E nisso aí já foram 8 terabytes de informação. Então é muita coisa. Tá? Esses dados estão lá com o Cataldi. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de tema para TCC, tá? Então, eu vou entrar em um pouquinho em detalhe daqui a pouco, mas primeiro eu vou comentar aqui com vocês sobre os resultados que eu consegui na minha tese, tá? Foi uma tese de doutorado, foi um tema muito difícil, tá, para fazer, porque, como o Cataldi comentou, o comum é a gente, do meio acadêmico, né, de repente pegar os resultados já prontos, né, de rodada de modelo, fazer a análise, né, gerar as hipóteses, criar as hipóteses, fazer os testes de hipóteses e confirmar depois com os resultados de modelo e com os dados observados, né. Só que a nossa ideia, e eu propus isso para o Cataldi na época, era a gente fazer as nossas próprias rodadas, porque aí a gente tem um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo, né? Claro que as rodadas disponíveis de modelos, tanto de modelo de previsão de tempo quanto de previsão de clima, tem uma documentação, né? Sempre que vem uma documentação anexada, mas o mais interessante era a gente ter esse modelo instalado na nossa própria casa e fazer as rodadas da forma que a gente quer, né? E no caso, né, no meu caso, eu quis juntar 3 pontos da minha carreira acadêmica, né? Eu comecei no FRJ estudando astronomia, aí tive alguns problemas de saúde, uns problemas pessoais e saí da astronomia e fui para meteorologia, que era a minha outra paixão, né? E no mestrado e doutorado eu fiz na COP do FRJ, então eu tive que entrar muito na área de engenharia. E aí nessa tese de doutorado eu consegui juntar esses 3 pontos, tá? Astronomia, meteorologia e engenharia. Então o título da tese foi Avaliação do impacto de um novo mínimo solar e do aumento da concentração de CO2 no sistema climático, né? Eu fui orientado pelos professores Luiz Landau, da COP, e pelo Cataldi. E essa tese foi defendida em dezembro de 2019. Então, comentando aqui um pouquinho, né, por que surgiu essa ideia de fazer essa ponte, né, entre meteorologia e astronomia? Bom, o principal ponto é que o Sol é o nosso principal forçante do sistema climático. Né? Como o Cataldi fez aquele desenho, né? Aqui eu peguei esse desenho de um livro, a radiação solar chega aqui na Terra e é absorvida, uma parte é absorvida pela superfície, outra parte é refletida, é absorvida por nuvens, refletida por nuvens, tem uma parte da radiação que escapa realmente da atmosfera. Tem uma outra parte da radiação que é transformada em onda longa, está representada aqui nesse lado. E isso daí é o balanço radiativo, né? Então, o Sol, como é o principal forçante do sistema climático terrestre, surgiu essa dúvida para mim, né? Como é que o Sol é representado nos modelos climáticos? Então, eu fui
buscar um pouco mais de informação sobre isso, né? E aí um outro ponto que eu achei interessante, que eu pensei na época e propus para o Cataldi, foi o seguinte: a gente sabe, né, pelo background que eu tenho de astronomia, né, e lá pelo ano de 1650 e 1715, a gente teve um período de mínima atividade solar, chamado mínimo de Maunder. E aí depois a gente teve também o mínimo de Dalton, mas durou menos tempo e ainda teve aqui alguns ciclos solares, né? Essa figura aqui representa o seguinte, que nesse eixo são os anos, né? Desde 1610, mais ou menos, até ano 2000 e alguma coisa aqui no final do ciclo 22. E aqui, nesse eixo, o número de manchas solares, né? Que é um proxy de atividade solar. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando a gente tem uma quantidade de manchas solares muito grande, uma quantidade muito grande, quer dizer que o Sol está passando por um período muito ativo, né? Por exemplo, foi aqui o ciclo 19, né? Que foi o pico aqui de atividade solar, e depois ele caiu aqui no ciclo 20, né? Para esse nível aqui, subiu novamente aqui para o 21, 22, e eu vou mostrar no próximo slide como é que está a situação atual. Tá? Então a ideia aqui era o seguinte: e se eu pegar um modelo de sistema climático, tentar reproduzir o nosso clima atual, inserir nele um futuro mínimo solar, o que vai acontecer? O que acontece com o clima da Terra? Será que a temperatura vai aumentar? Será que a temperatura vai diminuir? A gente pensando assim, bom, se o Sol está com menos atividade, ele está mandando menos energia para a Terra. Ok, pode ser o que tenha, o que aconteceu aqui, né? No mínimo de Maunder, com certeza o Sol enviou menos radiação solar aqui para a Terra. Se isso acontecer agora, né? A gente está vendo aí vários trabalhos indicando que a temperatura da Terra está aumentando, etc. Se eu reduzir a atividade solar, eu estou tirando energia que vai para a Terra. E o que isso pode acarretar no futuro? Né? A gente pensa logo que com menos energia solar, chegando aqui, a temperatura pode cair, né? Mas não é bem assim que as coisas acontecem, e eu vou mostrar daqui a pouco. E, assim, um outro ponto importante é essa diminuição abrupta aqui, tá? A gente teve um ciclo solar aqui que teve uma atividade grande, depois uma diminuição bem abrupta e entramos aqui num período de mínima atividade aqui do mínimo de Maunder e a retomada foi bem lenta, né? Demorou vários anos para voltar a ter uma atividade solar mais intensa. Então, aqui eu coloquei os anos mais especificamente, né? Comentei lá no outro gráfico que aqui era o ciclo solar 22, né? Na verdade, aqui o ano é 1989, e aí teve essa queda bem abrupta, passando por 1995, depois entre 2001 e 2007, no ciclo 23, depois o ciclo 24 caiu um pouco mais e agora a gente está começando a entrar no ciclo 25, tá? E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Existem vários grupos aí no mundo trabalhando com isso, né? Fazendo as projeções dos ciclos solares para tentar entender o que pode acontecer com o Sol daqui para frente. Então, eu separei aqui alguns artigos, né, e o primeiro aqui diz que um período muito longo em comum de mínima atividade solar entre os ciclos 23 e 24, que é essa diferença que tem aqui, né, essa queda aqui é muito mais prolongada do que as outras que a gente vê na história, que ela durou 2 anos, né, entre 2008 e 2010. Tem também uma possibilidade de diminuição da atividade solar no século 21, rumo ao novo patamar, né? Similar ao mínimo de Maunder. Alguns artigos já falando sobre isso. E aí depois, outros 2 autores aqui calcularam as probabilidades, né? A gente tem uma probabilidade relativamente baixa, né, de 8%, segundo esse autor aqui, de nos próximos 40 anos, aliás, nos 40 anos posteriores a um grande máximo, que foi esse caso aqui, né? A gente pode ter um período de mínima atividade solar. Aí esse outro autor aqui calcula em 50% nos próximos 100 ou 200 anos, né, depois de um período de grande atividade solar. Então, esse tipo de coisa que chamou a nossa atenção, né? E se acontecesse um novo período de mínimo solar? E aí aqui eu separei os 2 tipos de curiosidade que a gente tem que ter, né, no meio acadêmico, que é a curiosidade científica e a curiosidade técnica. Por quê? Eu posso ter uma curiosidade científica que é muito boa, é muito profunda, mas se eu não consigo ter uma técnica, né, ter um aparato por trás disso, que eu consiga executar de repente o meu modelo ou executar o meu trabalho, né? Se eu não tiver todo esse aparato por trás, né? Até mesmo eu penso uma coisa nova, mas ainda não tem literatura sobre isso. Então, vou ter que construir a literatura sobre e vai dar muito mais trabalho. Claro que um trabalho desse tipo pode ser pioneiro, mas o caminho até chegar no final é muito mais longo, né? Claro que é interessante, mas a gente sempre tem que ter a curiosidade técnica. No meu caso, né, a curiosidade científica era essa aqui. Quais seriam os efeitos climáticos de um possível futuro período de mínima atividade solar?
e mais especificamente para a América do Sul, porque quando eu comecei a ter a ideia desse trabalho, né, junto com o Cataldi, eu fui fazer a pesquisa, né, o levantamento bibliográfico, que é uma coisa muito importante, que geralmente a gente deixa para o final. Isso é muito importante fazer no começo realmente do trabalho. É chato? É muito chato. Mas, de repente, ali você vê que o trabalho que você quer fazer já foi feito por alguém, né? Que foi o meu caso. Eu vi que já existiam alguns trabalhos nesse ramo, né? Fazendo isso que eu queria fazer, mas todos eles analisando somente o hemisfério norte. Mais especificamente, tem alguns trabalhos que tratam mais dos Estados Unidos, e eu vi também algum trabalho sobre a Rússia. Só, pelo menos na época que eu estava fazendo doutorado. Então, a ideia foi fazer essa contribuição para a América do Sul, né? Avaliar os efeitos aqui na América do Sul do aumento da concentração também do CO2. Aqui isso é uma possibilidade que é dada pelo modelo. E a curiosidade técnica foi o seguinte: como é que os ciclos solares são inseridos no modelo, no sistema climático do SESM? Será que esses ciclos são colocados como subrotina? São software em separado? É um arquivo de série temporal? Como é, né? Aí bateu aquela curiosidade para entender como que esse dado entra, né, no modelo. Eu já adianto para vocês aqui que foi um arquivo de série temporal, mas até chegar nessa situação de entender, né, como que entra a informação do Sol no modelo, isso demorou bastante. O Cataldi comentou, né, que demorou um certo tempo para conseguir fazer a instalação. No laboratório, lá no LAMOC, apesar de eu fazer o doutorado e o mestrado também na COP, eu fiquei bastante tempo frequentando a UF, né, lá o laboratório do Cataldi, e aí a gente conseguiu fazer a instalação do SESM, da versão 1.0, demorou 6 meses para eu conseguir instalar o modelo, porque na época a documentação dele era muito ruim, né? Tinha pouquíssima informação disponível. Os fóruns lá tinham diversas perguntas, mas nada de respostas, então foi uma coisa bem complicada. Posteriormente eu consegui fazer a instalação do SESM, na verdade, o 2.0, né, uma versão mais nova, lá no NACAD, né, na COP. O NACAD é um laboratório de computação de alto desempenho. E existe um computador lá que se chama Lobo Carneiro. Tá? O nome supercomputador não é usado mais, né? Mas é um computador de alta performance. E é uma coisa absurdamente gigante que tem lá e é bem interessante de fazer uso. Né? Só que para eu conseguir fazer essa instalação, eu precisei de ajuda, né? Do SESM 2.0. Eu precisei de alguma ajuda. E eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá para os Estados Unidos, lá no NCAR, que, para quem não conhece, é um dos maiores centros de pesquisa do mundo, né? Fiquei lá um tempinho, fui várias vezes, fiquei pouco tempo, e depois, a última vez, em 2018, eu fiquei mais tempo lá trabalhando com o pessoal do desenvolvimento de software, do SESM. E aí lá eu consegui, lá um dos engenheiros, muito gente boa, o Jim Edwards, ele conseguiu me ajudar a fazer a instalação aqui no Brasil, né? Remotamente, a gente trabalhando de lá da NCAR, fazendo a instalação aqui no Lobo Carneiro. E foi uma vitória, assim, porque eu fiquei um mês lá, né? Um pouco mais de um mês lá, e a gente conseguiu fazer a instalação quando faltavam 2 dias para eu voltar aqui para o Brasil. Então, meu doutorado estava dependendo disso, né? E aí que entra aquela questão que eu coloquei da técnica, né? Da curiosidade técnica. Porque não adianta nada eu querer fazer uma rodada de modelo com N coisas, sendo que eu não tenho computador para isso. E se eu tiver o computador para isso, eu tenho que ter uma forma de fazer uso desse computador da melhor forma possível. Então, comentar aqui um pouquinho mais sobre o SESM. O SESM é um sistema, né, como o Cataldi comentou, de modelagem do sistema climático. Né? O que é o sistema climático? A gente pode separar aqui em atmosfera, gelo marinho, escoamento superficial, né, runoff, gelo terrestre, tem um modelo oceânico, um modelo de ondas aqui do oceano e um modelo de solo. Tudo isso interligado por um acoplador. Então, tenta imaginar assim qual é a dificuldade de implementação. Não vou nem dizer implementação, sim para escrever o código desse modelo. Né? Então, o pessoal faz um trabalho lá que é fantástico lá no NCAR. Há pouco tempo, eles abriram o código do SESM para quem quisesse fazer melhorias, né? Então, agora o SESM é um código aberto que qualquer pessoa pode ir lá e fazer as alterações e submeter lá para o NCAR para eles colocarem no modelo, né? Sempre visando a melhoria do sistema. Então, tem esse acoplador que faz toda entre aspas, aqui, a conversa, né, entre os modelos. Né? Por exemplo, aqui a atmosfera começa a rodar no primeiro passo de tempo. Ele gera um resultado, por exemplo, para temperatura, para vento, e aí manda para o acoplador. O acoplador manda para o modelo de oceano. O oceano faz todo o cálculo dele para saber como é que vão estar as correntes, por exemplo, né, que dependem ali do vento. Ao mesmo tempo, ele também manda informação para o modelo de ondas, para saber para onde as ondas vão se propagar no oceano e qual é a velocidade, qual é a altura da onda.
Tá? Então, para cada modelo desses, vai uma informação diferente de cada modelo. Tá? Então, na época, né, eu fiz algumas perguntas para a comunidade científica aqui do Brasil, né, na área de meteorologia, e ninguém soube me responder quem que usava o SESM aqui no Brasil naquela época. Né? Isso foi em 2017, 2018. Então, depois que eu fiz essa instalação, né, possivelmente já foi a primeira vez no Brasil em que o SESM foi instalado em território brasileiro e foram feitas rodadas totalmente acopladas, ou seja, com todos esses modelos aqui ligados. Tá? Porque eu posso, por exemplo, ligar o modelo de atmosfera e o modelo de oceano. Só isso, deixar todos os outros desligados e fazer uma rodada para o tempo que eu quiser. Tá? Então, acreditamos, né, que tenha sido a primeira vez aqui no Brasil que esse modelo foi usado para uma rodada totalmente acoplada e por tanto tempo. Né? Cada rodada tinha 150 anos. E aqui um esquema que eu acabei de comentar, né, sobre como que o modelo pode ser rodado, né, com todos os componentes interligados aqui pelo acoplador. Posso deixar só o solo e a atmosfera ativos, né, desliga o gelo marinho e o oceano, deixa só esses dois ativos aqui com o acoplador. E aí por diante, tá? Então, eu ligo e desligo esses modelos de acordo com o que eu quero representar. Como o meu caso do doutorado, eu queria representar o sistema climático como um todo, não faria sentido deixar algum deles desligado, né? Então, eu deixei todos eles ligados. Aí, depois, o próximo passo foi entender que tipo de informação solar estava entrando no modelo. Até a época do CMIP-5, né? CMIP é um projeto internacional de comparação, de intercomparação entre os modelos climático. E na época do CMIP-5, que foi eu acho que o CMIP-6 foi lançado em 2019, 2018, 2019. Até a época do CMIP-5, os ciclos solares eles eram representados dessa forma aqui, né? Aqui o tempo indo até 2100, por exemplo, e aqui os ciclos solares até o ano de 2000. E aí aqui no ano 2000 ele sofreu um corte, e aí pegavam os 4 últimos ciclos e colocavam até o final de 2100, tá? Ou seja, não é uma representação realística do que acontece com o Sol, né? Porque o Sol, além de ter o ciclo solar de alta frequência, que é de 11 anos, né? O Sol também tem outros ciclos solares embutidos ali, né? Outros ciclos de período muito maior. Então aqui essa representação do CMIP-5 era a melhor que tinha na época, né? Então, isso que foi colocado nos modelos. Agora, na época do CMIP-6, que enquanto eu estava lá no NK não tinha sido lançado ainda, eu tive o privilégio de ter acesso a esses arquivos antes de serem lançados, a representação dos ciclos solares era dessa forma aqui, né? Aqui a gente vê os ciclos solares de alta frequência, né? De 11 em 11 anos aqui, e aqui a gente vê uma oscilação de baixa frequência, acoplada aqui de alta frequência. Então, essa daqui é uma representação muito mais realística do Sol do que essa aqui do CMIP-5. Claro que daqui a alguns anos isso aqui vai estar muito melhor, né? Mas é o melhor que a gente tem agora e esse aqui era o melhor que a gente tinha na época. Então, o que eu tive de ideia aqui foi pegar esse ciclo, né, aqui do CMIP-6 e embutir nele um período artificial, mínima atividade solar. Ou seja, depois de aqui 1950, depois eu vou explicar por que esses valores aqui, por que esses anos. Depois de 1950, eu coloquei um período de mínima atividade solar artificial, né? Porque o correto seria ele seguir esses ciclos aqui. Mas, como eu queria investigar o que aconteceria com o clima, com o mínimo solar daqui para frente, né? Então, inseri esse período aqui. Então, fiz 2 rodadas, tá? Uma chama de controle e a outra GSM. A rodada controle vai de 1850 até 2000. E essas 2 rodadas, na verdade, né, elas tiveram que começar no ano 1850, porque o SESM, quando eu estava usando ele na época, né, ele ainda não tinha as condições necessárias para fazer um experimento para o futuro, né, a não ser o RCP 8.5, que são os cenários lá de sensibilidade climática. Né? E não era isso que eu queria, porque aqui no RCP 8.5 tem um incremento muito grande na quantidade principalmente de CO2, né? Não era isso que eu queria aqui na minha tese. Eu queria fazer uma simulação que tivesse uma concentração de CO2 compatível com o que temos hoje em dia, né? E não aumentada dessa forma aqui. Essa daqui é a concentração de CO2 lá do caso que eu rodei, né? Indo de 1850 até o ano 2000. A gente vê aqui que até 1950 teve esse incremento, essa taxa de variação de CO2 aqui foi positiva, mas depois de 1950 teve uma taxa muito maior, né? De aumento na concentração de CO2. Então o que eu fiz foi o seguinte, essa aqui é a minha rodada controle. Separei a rodada controle em 2 momentos, né? Aqui o pré-1950, que é até aqui, e o pós-1950, que é esse pedaço aqui. E nesse pedaço eu mantive o incremento de CO2 e reduzi a quantidade de radiação solar. Tá? Então essa é a diferença. Até coloquei aqui para ficar mais fácil. O controle pós tem o CO2 aumentando, e o GSM tem o CO2 aumentando e a radiação diminuindo. Eu fiz uma rodada desse modelo lá no NK,
né, para fazer o teste lá primeiro, para depois trazer para cá. E lá eu usei o supercomputador deles, que é bem maior do que o nosso aqui, né, do Lobo Carneiro. E lá esse caso rodou acho que em 3 dias, né? Aqui no Lobo Carneiro com 1080 núcleos de processamento, que é coisa pra caramba, né? Como se a gente tivesse 1080 computadores com um núcleo só. Ele demorou mais ou menos 16 dias para rodar cada caso. E às vezes acontecia de cair a rodada no meio do caminho, tinha que começar lá de novo, né? Porque o SESM na época tinha um problema de que não dava para fazer um restart do ponto onde ele tinha parado de rodar, né? Então, na verdade, eu demorei aqui uns 2 meses para conseguir fazer essas 2 rodadas. Mas e aí, será que o SESM ele consegue simular o clima atual? Para fazer esse teste, tá certo que eu fiz vários outros testes, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês só um deles. Eu peguei aqui uma base de dados chamada Era Interim, que era o melhor que a gente tinha na época. Não é dado observado, tá? Dado de modelo, mas é de resultado de modelo. Mas ele leva em consideração também os dados observados. Isso daqui é um campo de pressão atmosférica, reduzida ao nível médio do mar. Então, a gente tem aqui essas regiões aqui de alta pressão, tá? Aqui em vermelho, e uma região grande aqui de baixa pressão e algumas outras aqui espalhadas pelo globo, né? Que é o que a gente realmente espera do sistema climático. E aí, quando eu fiz a análise, a avaliação dos resultados do modelo, eu vi que realmente o SESM foi capaz de reproduzir, né? E aqui eu não estou tão interessado assim nos números, né? No quantitativo aqui da pressão, mas sim na feição média, né? Então ele conseguiu reproduzir todas as regiões de alta pressão e os cinturões de baixa pressão, tanto na simulação controle quanto no GSM. Então, e depois eu fiz outros testes, né, claro. Então, nós vimos que o SESM realmente poderia simular o clima atual. Se ele não pudesse simular o clima atual, não faria sentido eu fazer a redução da atividade solar para ver o que aconteceria, né, com o clima. E aqui um resultado da temperatura média global, tá? Para os 2 casos, né? Aqui existe essa oscilação, né, isso aqui é a temperatura pelo tempo, tá? Então, a gente tem os ciclos sazonais aqui de temperatura, que a temperatura aumenta ao longo do ano, depois cai no inverno, sobe e desce, né? E assim vai. Aqui a linha em azul é a tendência do experimento GSM com redução da radiação. Em vermelho, a rodada controle. Tá? Então, o que a gente poderia esperar? A gente poderia esperar, por exemplo, né, vendo nesse gráfico, que eu reduzindo a quantidade de radiação solar, a temperatura teria uma tendência de diminuição. É isso que a gente espera, né? Já que eu estou colocando menos energia no sistema. Mas o resultado não foi esse. O resultado aqui indica a desaceleração do aumento de temperatura sem a reversão. Ou seja, a temperatura não vai começar a cair aqui, ela tem essa tendência de aumento, né, que a gente pode perceber aqui, que ela começa aqui um pouquinho antes do 6 e acaba mais ou menos aqui no 6, né? Ela tem essa tendência de aumento, mas é um aumento menos acelerado do que a tendência da rodada controle, né, que é com o aumento lá do CO2 e com os ciclos solares do jeito que eles vêm no modelo. Então, esse foi um resultado bem interessante, mas isso é a temperatura média global, tá? E aí depois eu fui fazer uma avaliação um pouco mais regional, né? Então, aqui a gente tem a rodada controle, né, com esse aquecimento, isso aqui é anomalia de temperatura, tá? Ou seja, eu peguei o resultado do modelo e fiz isso menos a média de temperatura para entender o que estava acontecendo, né, a partir de um certo tempo. Será que a temperatura está aumentando? Será que ela está caindo? E isso visto de uma maneira mais global, mas a análise foi feita regionalmente, tá? Por exemplo, aqui nessa região do hemisfério norte, a gente tem uma anomalia positiva de temperatura, ou seja, a rodada controle já indica, esse aqui é controle pós, né? Que é o controle depois de 1950, quando comparado com a rodada anterior a 1950, né? A gente vê que depois de 1950 a gente teve um aumento de temperatura aqui nessa região, né? Tudo que tiver em vermelho aqui teve um aumento de temperatura, em azul foi uma redução da temperatura. A gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, que teve um aumento aqui na região central, né? Central e parte do sudeste, um pouquinho no sul. E aí, fazendo uma avaliação de um corte vertical, né? Eu fixei uma latitude, fiz toda a integração em longitude para entender o que acontece na atmosfera ao longo da altitude. Então, a gente viu aqui que teve um aumento aqui na região do hemisfério norte, né? E esse aqui foi mais um teste, né? Eu usei aqui os dados do ERA, que eu tinha comentado anteriormente ali, que são dados de modelo, mas com dados observados juntos. Então, a gente vê esse aumento de temperatura aqui no hemisfério norte, acontecendo aqui, por exemplo. E também um aumento de temperatura aqui nessa região mais acima, né, da atmosfera, aqui o nível de pressão sem HPA, então é bem lá em cima da atmosfera mesmo. A gente teve um aumento de temperatura aqui no hemisfério norte e uma redução
no hemisfério sul. E aí aqui que foi interessante, né? O experimento GSM com o mínimo de atividade solar embutido, a gente vê aqui que mesmo com menos radiação solar, a temperatura aumenta, tá? Em várias regiões do globo, né? E aí, como eu estava, minha região de interesse era aqui a América do Sul, então a gente vê isso aqui, ó. O que seria esperado, né? Se eu estou reduzindo a radiação, vai cair a temperatura. A gente poderia esperar isso para o globo todo, né? Mas não é isso que acontece. Por exemplo, aqui no Oceano Pacífico Sul, a temperatura cai. Aqui na região sul, aqui no Uruguai, Paraguai, a temperatura também cai. Aqui na região da Amazônia, né, do Amazonas, também cai. Mas nessa outra região aqui do Brasil, quase que todo, a temperatura aumenta. Então, a rodada GSM teve a tendência de desacelerar o aumento da temperatura global, causado pelo rápido aumento do CO2, né? A ideia foi basicamente essa, né? Entender o porquê que isso acontece. Será que, vou tentar colocar de uma outra forma assim, a gente vê as notícias hoje em dia de temperatura subindo, tá? E aí depois surge a notícia de que o sol vai reduzir a atividade. Então, a gente pensa que no Brasil, poxa, que bom, então uma coisa vai compensar a outra, vai ter menos radiação, mas vai ter mais CO2, uma coisa vai anular a outra, a temperatura vai continuar estável, mas não é isso que acontece, principalmente aqui no Brasil, né? No Brasil a gente poderia enfrentar aqui uma época de seca bem severa, né? Mesmo tendo essa mínima atividade solar. Agora, fazendo uma análise aqui dos campos de pressão, eu fiz essa diferença aqui entre o controle depois de 1950 e o controle antes de 1950, para entender qual é o efeito do aumento do CO2. Só de CO2, sem entrar na questão da radiação solar. E aí a gente vê esse tipo de padrão aqui, ó. Um aumento, isso aqui é anomalia de pressão, né? Um aumento da pressão aqui nessa região do Atlântico Sul, Atlântico como quase todo, né? Atlântico aqui para baixo do Equador, Atlântico Sul e Pacífico Sul. Então isso aqui aumenta a possibilidade, isso aqui tem uma possibilidade de aumento de bloqueios, né? Que é o que a gente vem experimentando hoje em dia. E se eu fizer o experimento de SM menos o controle depois de 1950, para entender o efeito do mínimo solar, eu vejo que existe aqui uma redução na pressão, né, nos campos de pressão, nas anomalias, aqui na mesma região aqui do Atlântico Sul, né, e o Pacífico Sul. E isso pode acarretar em mudanças na circulação atmosférica, a mudança do cinturão de pressões que a gente tem aqui, alta pressão, baixa pressão. Isso pode mudar o vento em todas as regiões do Brasil. E uma consequência prática, por exemplo, é que isso pode mudar o regime de chuva, pode alterar o regime de vento, né? No caso das eólicas, no sul e no nordeste do Brasil podem ser afetados, e trazendo um pouco mais o resultado para a área de engenharia, né? Principalmente na geração de energia elétrica. A gente pode ter uma alteração do clima, né? Exatamente por causa da redução da radiação. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente pode fazer esse tipo de experimento, né? Esse tipo de estudo, e já tentar antever o que pode acontecer. Né? Eu posso, não sei, de repente trabalhando em uma empresa desse tipo, né, de energia, chegar lá e comentar, olha só, tem os resultados aqui desse modelo, que se a gente entrar num período de mínima atividade solar, vai alterar completamente o vento no Nordeste, né? Aí os tomadores de decisão vão ver lá o que pode ser feito, né? E talvez alterar a política da empresa. Aqui o caso controle e o GSM, né, mostrando aqui o regime de precipitação. Aqui na rodada controle, a gente vê essa redução aqui na precipitação, aqui na região sudeste e norte e nordeste do Brasil. E aqui, no caso do GSM, tem uma redução ainda mais severa da precipitação, né? Ou seja, da chuva. Então, tendo menos radiação solar, a gente vai ter menos chuva aqui no Brasil. E a gente já está passando agora por uma crise hídrica, né? Imagina se isso acontece junto com esse cenário de redução de atividade solar. Mas são coisas que acabam se somando, né? E aqui eu fiz um compilado aqui do que pode acontecer, né? Aqui com o aumento de CO2, né? Que é o experimento controle, usando a TSI, a radiação solar aqui do CMIP6. Nessa região do Brasil, a gente tem a temperatura aumentando, a precipitação caindo, a pressão subindo, e que outros indicativos, outros indicadores que eu não vou entrar em detalhe, mas é a espessura do solo, enfim, é o quanto que a água pode penetrar no solo, etc. Aqui na região do Amazonas, a gente tem a precipitação aumentando, e aqui na região sul, a temperatura aumentando, a chuva aumentando também, a pressão também aumentando, ou seja, várias variáveis sendo alteradas no clima. Né? Isso que a gente já consegue enxergar hoje em dia, porque é o experimento controle. E aqui nesse lado, o efeito da mínima atividade solar.
Tá? Então, a temperatura aqui nessa região não é alterada, mas a precipitação cai bastante, né, como eu mostrei ali no outro slide. A precipitação aqui nessa região que é extremamente importante, né, que chova, a precipitação aqui cai também. E o único lugar que tem a precipitação aumentando é na região sul do Brasil, mas mesmo assim a temperatura caindo. Tá? Então, isso gera uma série de problemas, né, porque a gente está adaptado para o clima de hoje em dia e, de repente, pode passar por uma alteração bem grande. E esse caso aqui do efeito de aumento do CO2, a gente já vê isso acontecendo hoje em dia, né? Por exemplo, nesses gráficos aqui lá do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, a gente vê que as afluências aqui no Brasil eram maiores aqui na região sul e um pouco menores aqui na região norte, parte do sudeste, né? Aliás, região nordeste, parte do sudeste, aqui uma região intermediária, e aí as maiores afluências aqui na região sul. Tá meio ruim de ver o mapa aqui, mas isso aqui com dados de 1993 até 2012. Só que de 2013 em diante, a gente teve aqui uma redução das afluências e da energia armazenada, né? A quantidade de água que tem disponível para gerar energia aqui nessa região. Ou seja, houve uma migração, né, das afluências aqui nesse sentido para o sul. Então, é isso que a gente vê acontecendo hoje em dia, tá? É cada vez menos água disponível, né? Menos chuva até nessa região aqui. Está compatível com o resultado que eu tive aqui na minha tese, né? Mostrando aqui só o efeito do aumento do CO2. Então, a tese foi separada em dois momentos. O primeiro momento, mostrando os efeitos do aumento do CO2 que aconteceu recentemente, e o outro momento, que é fazer essa investigação do mínimo de atividade solar. Então, aqui a gente vê um resultado compatível com o que está sendo visto pelo ANS, né? Uma redução da precipitação aqui nessa região e consequente aumento de temperatura. E aqui no caso da região sul, né, a gente tem um pequeno aumento de temperatura, mas também um aumento de precipitação, né, que foi capaz de manter aqui o nível de armazenamento da água. Tá? Então isso daqui foi um indício de que o aumento do CO2 pode impactar nesse cenário. Tá? Então eu vou colocar aqui rapidamente as conclusões, né, que o cenário de mínimo solar prolongado ele tem mais impactos regionais do que globais. O cenário de mínimo solar diminui ainda mais a precipitação no nordeste do Brasil e aumenta a temperatura, aqui na região central e nordeste também. O aumento do CO2 na atmosfera ele causou um aumento da temperatura global, só que também tem os impactos regionais, né, que foi no sentido contrário, né, de reduzir a temperatura. Na região da América do Sul, a gente encontrou anomalias positivas de pressão atmosférica, né, compatível com os casos aqui de aumento de bloqueios atmosféricos, principalmente o que aconteceu aqui no Brasil em 2001 e 2014. Né? E aí aqui, eu acho que essa frase aqui, que é a que resume mais o trabalho, né, apenas um período prolongado de mínima atividade solar, como essas previsões atualmente indicam, né? Eu não cheguei a comentar, mas os resultados lá que têm sido obtidos pelos grupos de previsão de atividades solares indicam uma queda realmente na atividade. Tá? Agora, se isso vai se tornar um mínimo prolongado, né, de atividade solar, isso ainda ninguém sabe, mas o próximo ciclo 25, que é o ciclo que está começando agora, ele tem essa tendência, né, segundo as projeções, de serem menores, né, menores do que os ciclos anteriores, o 22, 23. Tá? Então, isso indica uma queda abrupta, que era o que eu tinha mostrado lá sobre o mínimo de Maunder. E esse mínimo de atividade solar ele não é capaz de reverter o aumento global de temperatura. Ele só vai desacelerar. Então, aquela história que eu contei lá no começo, né? Tem algumas pessoas, né, alguns cientistas que acham que o mínimo de atividade solar vai compensar o aumento de CO2 na atmosfera. Né? E o meu trabalho mostrou, e outros trabalhos também da literatura, eles mostraram que não. Que, na verdade, se a gente entrar nesse período de mínima, a temperatura global não vai reduzir. Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente o site, né, do SESM. Eu já deixei ele aberto aqui. É um site que hoje em dia é muito bom, eles estavam alterando o site quando eu estava lá, então eu tive a oportunidade de contribuir com algumas partes aqui do site, né? Mostrar, poxa, eu falo português, né? Português é a minha língua nativa. O inglês não é, então o manual do SESM na época tinha algumas gírias em inglês que para a gente não faz sentido. Então eu comentei com um grupo lá onde eu estava trabalhando, eu comentei, poxa, isso aqui não é Jack in the Box, como é que eu vou passar isso para português, né? Como é que eu vou mostrar para uma pessoa que fala português, né, que também fala inglês, mas não está acostumada com as gírias americanas, né, ou inglesas, o que aquilo significa? Então, eles fizeram algumas pequenas alterações lá na documentação, mas aqui está o site do SESM, né, quem tiver interesse, sesm.uk.edu. Toda a documentação do SESM está aqui nesse site.
É uma documentação muito boa, muito detalhada. Quem quiser assistir os tutoriais do SESM também estão disponíveis aqui. Eu cheguei a participar lá de alguns, né? Na época, quando isso aqui ainda existia, né? As aulas presenciais. E eles fazem agora isso à distância, né? O curso à distância. Então, é um curso aberto, eu não sei se agora você tem que pagar ou não. Quando eu fui lá fazer, eu tive que pagar, né? Porque tinha toda a estrutura lá de coffee break e tal. E aqui mostrar para vocês só os artigos aqui que foram escritos no ano de 2021, usando o SESM, tá? Então, por exemplo, aumentando aqui os erros iniciais, otimizados para eventos de El Niño com o SESM. Tá? Então, tem uma gama gigante de coisas que dá para fazer o estudo, né? Eu abri aqui um resultado de modelo, que é um modelo CLM, que é um modelo de terra, né? De solo. Então, a gente tem todas essas variáveis aqui para analisar, tá? Olha a quantidade. É muita coisa. Tá? Eu consigo mexer na quantidade na cobertura de vegetação, qual é o tipo de vegetação. Eu posso alterar, por exemplo, toda a vegetação da Amazônia, deixar tudo devastado, né? Já que isso está na moda. Posso trocar o tipo de vegetação lá para um outro tipo, posso colocar coisa nada a ver para ver o que pode acontecer. É um mundo, né? O SESM é um mundo completo ali que a gente pode brincar de qualquer forma ali dentro dele. A gente consegue alterar todas essas informações aqui que são de dados de entrada no modelo e ver o que vai sair no resultado. Eu posso... É que eu estou chamando muita atenção para essa questão da vegetação, porque é uma coisa que é bastante intrigante, né? Se eu reduzir, por exemplo, a vegetação da Amazônia para um tipo de vegetação de grama, por exemplo, o que vai acontecer com a circulação da atmosfera? Com certeza a gente vai ter um impacto, por exemplo, aqui no Sudeste, né? Porque em determinada época do ano, toda a chuva que a gente tem por aqui, não toda a chuva, mas boa parte da chuva vem da umidade disponível lá na Amazônia, né? Que acaba sendo carregada aqui para a gente, no Sudeste. Então, é muita coisa, gente. Tem aqui vários arquivos do modelo, né? Que eu separei 4, por exemplo, aqui tem o CAN, né? Que é o modelo atmosférico. Vou abrir aqui. Aqui tem muita coisa. Consigo ver, deixa eu ver aqui alguma coisa interessante. Tem temperatura, pressão, são as coisas mais comuns, né? Mas tem, por exemplo, a quantidade de chuva, né? De precipitação de gelo, né? A gente pode estudar a precipitação congelada, né? No caso, pode ser neve, pode ser... Eu esqueci o nome em português. Enfim, dá para estudar muita coisa, tá? No TCC de vocês, né? Quem tiver interesse. Então, a ideia é essa, pessoal. O Cataldi ia mostrar agora uns resultados que ele conseguiu, né, usando as rodadas que eu fiz, né? A ideia era basicamente essa, de que vocês não precisassem rodar de novo o modelo. Isso dá um trabalho muito grande, tá? É um trabalho, é bem complicado, tá? Fazer essas rodadas aí, porque precisa primeiro ter acesso ao supercomputador, né? Lá da COP. E como eu já fiz essas 2 rodadas, tanto o controle que representa o clima atual, quanto essa outra com o mínimo solar, isso tudo já está pronto, tá? Então, eu estava conversando com o Cataldi, a ideia era, se alguém tiver interesse, né, para procurar depois ele ou eu, né, os 2 juntos, para fazer algum trabalho nesse sentido, tá? Pegar os resultados já prontos e fazer essa análise, querendo ou não, são 300 anos rodados, né? São 150 e 150. Então, a gente tem muito resultado interessante ali que eu não consegui explorar, né? Dado o tempo de doutorado, até acabei extrapolando um pouco. Eu comecei em 2014 e acabei em 2019, né, exatamente por causa dessa dificuldade da instalação do modelo, né, que demorou bastante. Então, a gente fica à disposição para vocês, né, quem quiser fazer perguntas, quem quiser, se ficar com vergonha agora, depois é só pegar o meu contato, eu esqueci de colocar ali na apresentação. Tranquilo, quem quiser perguntar não só sobre a parte de modelo, né, a parte mais conceitual também que o Cataldi apresentou, pode perguntar. Se tiver com vergonha de fazer pergunta aqui no curso, pode procurar a gente depois também. Eu sou um cara bem tímido, eu entendo como é isso, né? De abrir assim, uma pergunta num curso, mas fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Isso aí, muito obrigada, Rafa. Obrigada, Cataldi, também, pela apresentação. E o pessoal que quiser realmente fazer as perguntas, o pessoal que não tiver vergonha pode até abrir o áudio aí e perguntar para a gente, mas quem for mais tímido pode mandar aí no chat. Como o Rafael falou também, se não quiser mandar aqui, pode mandar para ele.
E até pedir então, Rafael, se você coloca o seu contato aí no chat para o pessoal, Tá, coloco sim. se o pessoal quiser entrar em contato depois. Ou até pelo WhatsApp, vou colocar aqui também. Quem quiser entrar em contato agora ou depois, tô à disposição, tá? Isso aí não tem problema, não. Eu queria fazer uma pergunta, mas mais Claro. voltada para a área agrícola, né, que é a minha área. Eu queria saber se o pessoal usa o modelo para fazer algum tipo de previsão para a área agrícola. Sim, usa sim. Eu até cheguei a perguntar para o Jim Edwards, né, que a gente tentou fazer com que ele desse uma palestra aqui, né, nesse evento, mas acabou, não deu muito certo. Existe sim, tá? Com o SESMI, a gente pode fazer qualquer rodada para o futuro ou coisa que já aconteceu, né? No meu caso, ali, eu tive que fazer uma adaptação dele, né, para rodar para um tempo que já ocorreu, né, de 1850 até 2000. Fiz essa adaptação, mas ela serve para o propósito que eu tive na tese. Mas também é possível agora, né, já que isso daí eu estou falando de rodada que eu fiz em 2018, né? Eu terminei a tese em 2019, mas as rodadas foram feitas no final de 2018. Então, até 2018, o que estava disponível era aquilo ali que eu coloquei. Mas hoje em dia já dá para fazer rodadas para o futuro, né? Você pode, por exemplo, usar esse modelo que eu comentei, o CLM, né, que eu até mostrei a quantidade de variáveis que ele tem. O CLM é o modelo de solo, então a gente pode alterar qualquer coisa relacionada ao solo. A gente pode mudar o tipo da vegetação, como eu comentei, né? Pode mudar a quantidade da vegetação. Tem também uma coisa muito interessante, que é no começo da rodada eu ativo o modelo CLM e deixo a vegetação dinâmica, ou seja, eu solto o modelo ali e vejo o que vai dar no futuro. Né? Como é que existe um módulo dentro do modelo que indica como vai ser o crescimento da vegetação ou a redução da vegetação. Tem também, aí eu já não entrei muito nesse detalhe porque era muita coisa para fazer, mas dá para colocar a questão de irrigação também. É trabalhada no SESMI, dentro do CLM. Então eu posso mudar o tipo de irrigação, o tipo de solo, fazer uma devastação completa, ou então colocar outra vegetação que não tem nada a ver com a região e ver como é que vai ser o impacto disso no clima, né? Então é totalmente aplicável na área agrícola. Perfeito, obrigada, Rafael. A Ana Carolina Lima perguntou se o MATLAB foi usado nesse processo e a linguagem Python também. Ah, tá. Então, isso é uma coisa bem interessante, tá? Porque eu comentei rápido ali que eu fui aluno da astronomia, né, lá na UFRJ, depois troquei para meteorologia. Mas antes disso, eu comecei a programar lá no começo da década de 90, num computador chamado MSX, na linguagem BASIC. Então, basicamente, hoje em dia, eu já soube, na verdade, programar em 10 linguagens de programação. Python foi a 10ª que eu aprendi. Só que depois eu não usei mais o Python. Por quê? No laboratório que eu trabalhava lá no fundão, tinha um pessoal muito fera em MATLAB. Então eu pensei, poxa vida, e ninguém usando Python. Aí eu pensei, pô, se eu tiver que aprender o Python para fazer as coisas da tese, eu vou demorar muito mais. Então eu vou aproveitar os colegas de trabalho aqui, que eles vão me ajudar com o MATLAB. Então, tudo que eu fiz foi com o MATLAB, tá? Mas dá para fazer perfeitamente com Python, porque ele lê arquivos NetCDF, né? Os resultados do SESMI são sempre disponibilizados em NetCDF, e o Python trabalha muito bem com eles, né? Mas foi uma limitação minha mesmo, tá? Eu cheguei a aprender o Python, mas não quis entrar muito a fundo por falta de tempo. Tá? Porque se fosse por mim mesmo, eu faria tudo em Fortran. Mas Ah, Fortran? é uma linguagem muito mais legal. Eu gosto. Nossa senhora, não, fala isso não, pelo amor de Deus. Não. Aí depois eu larguei tudo isso, fiquei só no Shell Script lá do Linux, me atendia muito bem, e o MATLAB, né? Então é isso, mas tem Python resolve tudo, né? Tem um grande amigo meu que diz o seguinte, a melhor linguagem de programação é aquela que você sabe, porque você sabe se virar nela. Então, Python, MATLAB, qualquer coisa. O que você conseguir usar é o que vale. Mas obrigado aí pela pergunta. Obrigada, Rafael. Vai, Marcos, é a sua vez agora. Ah, Rafael, eu lembro uma época que eu tive que aprender Lisp, cara. Você tá louco. Eita. Nossa senhora, que é a linguagem para rodar dentro do AutoCAD. Tem umas Opa, olha linguagens que aí. são muito específicas, né? De Sim. fato. Aquela que você sabe é aquela que você vai acreditar, vai depender dela para resolver seus problemas, né? É verdade, eu aprendi uma vez, Marcos, que chamava Dark Basic, o Basic Obscuro, que era para Nossa. fazer jogo. Na época era o que tinha de melhor para fazer Ah, não, jogo. mas Basic, eu sou da época, eu fui Basic, né? Eu tive Basic, usei Basic, programei em Basic.
Deus, meu Deus. Deus, não, ainda bom. Ainda bom que passou, Várias né? lembranças, né? Passou um Fortu. Meus primeiros Fortu foram tudo em Basic, cara. Nossa. Mas, Rafael, na tua fala, eu gostei assim quando você falou assim, demorou 16 horas para rodar e deu bug e aí tive que rodar de novo. Aí, quantos núcleos tinha o computador mesmo? 1080. 1080 núcleos, que é uma coisa assim que a gente tem essa capacidade de processamento hoje em dia, né? Até no celular, aqui no bolso, né? Imagina, o que é isso, certo? E uma das coisas que eu notei ao longo da nossa vida acadêmica é que, de fato, a capacidade de computação está subindo muito rápido, né? A lei de Moore está chegando também no nosso dia a dia. Que tipo de solução você, que é um cara safo, que já foi para lá, já foi para cá, exatamente, certo? Que tipo de solução a gente pode ter hoje em dia, e a pergunta é justamente essa, para a gente conseguir maiores capacidades de processamento para, por exemplo, se eu tenho um TCC, eu passei por essa num TCC ano passado, certo? Que é para a mecânica de fluidos. E ele rodava rapidinho, 4 horas ele estava rodado, beleza, né? Famoso 4 horas para uma simulação, tá bom. Tá tranquilo. O pessoal não se assusta, não. Tá tranquilo. Como que hoje em dia o pessoal na graduação pode acessar a maior capacidade de computação para os projetos deles para poder pegar a escala? Porque muitas vezes no TCC a gente acaba diminuindo, né, a escala, ou fecha o escopo, ou diminui o prazo temporal, né, da sua análise. E aí, quando você terminar a tua segunda graduação, no computador que você tem no laboratório lá do Cataldi, ele terminou de rodar a simulação, né? Como que um aluno de graduação conseguiria acessar uma capacidade de processamento maior? Que tipo de linguagem seria isso? Que tipo de pacote que a gente poderia já direcionar o TCC para poder ter cada vez mais processamento, né? E poder ter respostas mais bacanas e mais divertidas, né? Até porque, assim, comentando um pouco do começo ali dessa ideia, né? Ela começou, na verdade, que eu queria fazer uma simulação mais específica do Sol, porque o Sol daqui a agora não me lembro mais a escala de tempo, mas sei lá, acho que uns 5 bilhões de anos, o Sol vai se transformar numa estrela gigante vermelha. Isso. Então ela vai basicamente engolir a Terra até Marte, né? Vai ficar para dentro da estrela, né? Para dentro do que vai ser o Sol no futuro. Então, esse é o destino nosso aqui, vai ser morrer queimado mesmo. Pois é, a gente vai ser uma anã branca com um envoltório de uma nebulosa planetária. A gente vai ser uma nebulosa planetária e o que é o Sol hoje vai ser uma estrela anã branca. Então eu queria simular isso tudo no sistema climático, né? Tipo o SESM. Só que aí, quando a gente foi ver, não dava para fazer esse tipo de rodada, né? De bilhões de anos. Né? Para 150 anos eu consegui em 16 dias, então tem realmente que fazer esse downscaling aí do nosso problema. E aí, quando eu comecei lá no laboratório do Cataldi, a gente conseguiu fazer a instalação do SESM 1.0 numa máquina comum, né? A máquina comum que é a máquina parruda que tem lá, né? No laboratório dele. A máquina comum. Sei. Então tá, já não é comum. É uma máquina que tem, acho que eram i7, né? Eram 8 núcleos de processamento e 32 GB de memória. Tenho aqui. Então, na cozinha eu tenho uma dessa. Opa, olha aí. Então, não é um computador que a gente vai ter em casa porque consome muita energia elétrica, né? Mas também não é um supercomputador. E aí a rodada de cada experimento ali que eu fazia de 10 anos só, demorava um mês para ficar pronta. E aí eu escrevia, fazia esse mesmo esquema de escrever um papelzinho ali e falava, não desligue. Só que vocês frequentam a UF, sabem, né, como é que é a rede elétrica aí de lá. Então, uma vez, por exemplo, chegou no 28º dia, caiu a rodada. Então, eu tive que fazer a rodada de novo. Então, esse tipo de problema que me levou a procurar outras soluções. Né? A solução que eu encontrei foi exatamente usar esse supercomputador da COP. A outra opção seria usar o supercomputador Santos Dumont, lá do LNCC, que fica lá em Petrópolis. Então, quem estiver interessado já vai anotando essa sopa de letrinhas aí para procurar depois. O modelo que eu usei foi um SHP, Smooth Particle Hydrodynamics, que justamente ele foca em buscar soluções, né? Sistemas que conseguem rodar em estruturas não tão robustas. Sim, e de forma otimizada, né? Exatamente. Então, uma saída, por exemplo, para alunos de graduação que estão montando TCC e não tem tanto tempo assim para trabalhar em cima, né? Porque a gente sabe que a graduação, eu não sei quanto tempo tem a engenharia, né? A pouco. Graduação. Pois é sempre pouco.
Sei No pouco. mestrado, Não importa. mestrado- A Jéssica está aí olhando. Quando É. chega para a época do TCC, tem pouco tempo. Né? Tem pouco tempo. E aí, quando a gente está fazendo matéria, a gente está no período fatorial, né? No quinto Uhum. período fatorial. É um grande problema, tá? Mas tanto o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, quanto o NACAD, da UFRJ, você pode submeter os projetos para lá, tá? Então, é uma coisa muito simples, assim. É um doc, lá é um Word, né? Já vem todo preparado. Você só vai preenchendo qual é a ideia, qual é o título e o que você quer fazer com o tempo de máquina. E é só isso, é muito simples. Então, você preenche isso daí e submete. E aí tem um corpo de professores, de profissionais da área, que vão julgar o mérito ali do trabalho. Tá? Então, e aí eles falam, olha, você vai poder usar aqui o nosso computador. Na época que eu estava lá na COP, não tinha limitação. Tá? Então, 1080 núcleos de processamento era metade da máquina. Então, para minha rodada, eu usei metade do supercomputador da COP. Então, tem essa jogada. Se o seu trabalho, eles veem que tem um impacto ali, uma coisa relevante para a ciência, eles liberam acesso. Tá? Então, aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem essas duas opções. LNCC e o NACAD. E aqui, né? Quer dizer, você fala Sim, no sim. Brasil, não, eu estou falando no estado do Rio. Que são Olha abertos só. assim. Pior, eles botam, pega o carrinho, tchuca, 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 dá até para ir de Uber. Dá até para bater lá no. Até para bater lá. Se der um bug, tu vai lá acompanhar a rodada. Porque isso é uma das coisas que eu notei, que na área de modelagem, né, a gente tem essa limitação. Então, assim, para sinalizar para os alunos que têm a disponibilidade e capacidade computacional, por favor, não se segurem, né, como a gente se segurou na nossa graduação, porque há possibilidade da gente buscar isso. É isso, Jéssica. Obrigadão, Rafael. Valeu, Marco. Obrigado. Rafael, a gente tem mais uma pergunta aqui da Joyce. Ela perguntou o que te levou a seguir esse tema e quais as dificuldades que você teve ao longo da vida acadêmica. Pô, legal, Joyce. Obrigado por essa pergunta aí, que é uma coisa bem, bem bacana mesmo de responder, né? Porque tem mais a ver com o nosso dia a dia de aluno, né? O que me levou a seguir esse tema foi basicamente Eu vou abrir aqui para vocês, dá um pouquinho de ranço, na verdade, de ter saído da astronomia, que era uma coisa que eu amava, né, fazer, e eu não conseguia frequentar as aulas no período da manhã. Tá? E era bem quando tinha cálculo e física lá no FRJ. As matérias que eram à tarde, que eram as matérias profissionais da astronomia, eu consegui fazer praticamente todas. Eu quase que fechei o currículo do ciclo profissional, mas faltava o ciclo básico, né? Que era cálculo 2, que eu ainda não tinha feito, cálculo 3, física 2, 3, essas coisas todas. Então, chegou num determinado momento que estava complicado para eu continuar ali na astronomia, né? Tinha algumas pessoas ali que estavam embarreirando, né? Alguns professores ali que estavam embarreirando quem estava há muito tempo no curso. Então pensei, pô, vou sair. A minha namorada na época e hoje esposa, ela já cursava meteorologia. Eu falei, bom, vou tentar fazer isso aí. E aí entrei lá, né, na meteorologia. E eu sempre quis fazer um link entre astronomia e meteorologia, coisa que eu não consegui fazer no mestrado pela falta de tempo, mas no doutorado eu pensei, pô, quando a gente chega no nível do doutorado, as coisas mudam um pouco, né? Na graduação a gente é muito amarrado ainda ao professor, né? O tema que o professor indica ou de repente bate papo ali e decide por alguma coisa, mas no doutorado é você que chega para alguém e fala, cara, eu quero estudar isso aqui, você topa me orientar? Eu tive sorte do Cataldi embarcar na minha ideia aí, né? Então, o que me levou a seguir esse tema foi exatamente isso, né? Aquela pirâmide que eu coloquei no começo da apresentação, unir astronomia, meteorologia e engenharia. Então, foi isso que eu quis fazer. E as dificuldades que eu tive, né, ao longo da vida acadêmica foram muito nesse sentido mais de manter a saúde, né? Não só a saúde, quanto a sanidade também. Porque é muito complicado quando você chega para ter uma aula, né? Você está disponível, você está se disponibilizando para ir assistir uma aula e, de repente, o professor, por exemplo, viajou e não avisou ninguém. Outro caso também, a gente tenta organizar grupo de estudo e sempre tem alguém que avacalha o grupo de estudo. Isso também é um problema, sabe? Então, a gente tem que ir lidando, né? Foi basicamente esse tipo de problema que eu tive, né? Mais ligado a dificuldade, não tanto da matéria, tá? Porque quando eu entrei na meteorologia, eu quis acelerar bastante, né, o processo de formação. Então, teve uma época que eu peguei 9 matérias, né? Peguei física 3, cálculo 4, dinâmica de fluidos, termodinâmica. Eu fiz uma loucura lá.
consegui passar em quase tudo, só não passei na Física 3. Então, de 9 eu passei em 8. Não recomendo que ninguém faça isso, não. Que é difícil, cara, é difícil. Tem que confiar no taco ali que vai conseguir, porque senão o CR vai lá para baixo, né? E o CR importa muito na hora de tentar um mestrado e doutorado. Isso não vou dizer que é impossível, tá? Porque o meu CR era baixo, por causa desses problemas todos que eu tive lá na astronomia, né? Quando eu troquei de curso, eu carreguei todo o histórico, né? Não foi como se tivesse começado do zero. Então, o meu CR sempre foi muito baixo, apesar de, na meteorologia, eu sempre tirar nota bem alta, assim, né? Então, tem que se preocupar com o CR, mas isso não pode ser um impeditivo na cabeça de vocês, não. Basicamente isso, sim, de dificuldades que eu mais tive, né, ao longo da vida acadêmica. Mas gostei da pergunta, Joyce, bem bacana. Muito bom, Rafael. Posso emendar uma pergunta também? Claro. Porque parece que você tem esse gosto pela pesquisa, como você falou. Uhum. Eu queria saber o que que te levou a ir para a área privada. Então, essa pergunta também é uma coisa foi bem impactante na minha vida, assim, teve um impacto tanto profissional quanto pessoal, né, imitando aqui o Faustão. A questão é a seguinte, Jéssica, a gente, quando está no doutorado, a bolsa de doutorado na época era de R$ 2.400, mais R$ 400 de taxa de bancada. Essa taxa de bancada é para comprar livro ou para viajar, na época a gente podia fazer isso, né? Viajar para congresso, pagar submissão de artigo, então tinha R$ 400 por mês e R$ 2.400 de bolsa, se fosse um salário ali que a gente recebe. Só que chega um momento que essa bolsa acaba, né? Por exemplo, eu fazia parte de um programa da Agência Nacional de Petróleo, quando eu estava lá na FRJ, né, no doutorado, no começo do doutorado, apesar de o tema não ter nada a ver com petróleo, eu tinha essa bolsa. Aí isso a gente ainda estava no final do governo da Dilma. E aí começou a ter um corte de gastos e aí cortaram minha bolsa de mais todo mundo do Brasil, né, umas 200 pessoas mais ou menos, simplesmente cortaram a bolsa, não avisaram. Chegou agosto, eu recebi a bolsa, 2.400 mais os 400 de taxa de bancada. Setembro não recebi mais. E não avisaram nada. E aí, só que o meu professor lá, o meu orientador, o Landau, lá da COP, ele era o coordenador dessa bolsa de um grupo específico aqui do Rio, né? E aí ele chegou para mim e falou, cara, olha só, em setembro existe a possibilidade de você não receber mais bolsa. Então, o que eu fiz? Eu entrei num processo seletivo lá da Engenharia Civil da COP para conseguir uma bolsa do CNPq. E aí acabei passando em primeiro lugar e ganhei a bolsa. Só tinha uma bolsa disponível. E aí eu consegui pegar essa bolsa. E aí chegou no final do doutorado, acabou, né? Porque tem um certo prazo, né? Eu precisei estender um pouco mais esse prazo para conseguir terminar as simulações, né? Escrever o texto e tal. E aí um dia eu estava aqui em casa, tranquilo, estudando, né? Como sempre, que eu gosto muito de fazer isso o tempo todo. E aí a minha esposa chegou para mim e falou, olha só, tá abrindo uma vaga de meteorologia lá na minha empresa, que é a empresa que ela trabalha, né? A Neoenergia. Pô, tá abrindo uma vaga para meteorologista, por que você não tenta? Vou mandar, né? Aí eu fiquei meio assim, falei, pô, sair da área acadêmica, né? O prazo se encerrava 4h30 da tarde para mandar o currículo. Eu mandei o currículo 4h20. Fiquei pensando, pô, será que eu mando? Aí mandei, falei, pelo menos passar pelo processo de entrevista, né? Para ver como é que é e tal. Eu nunca tinha passado por isso, minha vida toda foi acadêmica, né? E aí chegou um belo dia, me ligaram para fazer entrevista lá na empresa. Eu fui lá, fiz entrevista. Só que quando eu vi o descritivo da vaga, era uma coisa, né? Era previsão climática, previsão de tempo, não sei o que, não sei o que, beleza. Só que aí quando o RH me ligou para fazer entrevista, eu já estava indo para lá, que é aqui no Catete. Eu moro na Glória, aqui no Catete a empresa. Eu estava indo a pé, né, tentando me tranquilizar, né? Falei, pô, é a primeira entrevista, assim, de emprego na vida, né? Vou tentar me tranquilizar. Aí, enquanto eu estava indo para lá, eu recebi um e-mail que eu vi no celular, que era a pessoa da RH me avisando que o descritivo da vaga tinha mudado. E mudou para um negócio que eu sabia fazer tudo que estava ali. O outro descritivo eu não sabia fazer tudo, não. Sabia alguns pontos ali, falei assim, vamos lá, né, para ver. Na hora que ela me mandou aquilo, foi, pô, essa vaga é minha. Aí cheguei lá, fiz a entrevista, aí voltei para casa, e não me ligaram mais, assim, durante uns 2 meses. Falei, tranquilo. Segui com as pesquisas, né, escrevendo artigos, submetendo. E aí, quando... Aí foi uma coisa engraçada que eu peguei uma conjuntivite. Eu fiquei com os olhos desse tamanho, assim, vermelhos, assim, uma coisa horrível, sabe? Durante essa conjuntivite, quando os 2 olhos estavam, assim, era um absurdo de vermelho mesmo. Não dava pra, essa parte branca não dava para enxergar nada. Aí me ligaram do RH lá, falando, você tem mais uma entrevista agora com o superintendente. Eu tinha feito a entrevista com que agora é a minha gerente, né?
Aí tem uma pessoa acima dela que é o superintendente. Você vai fazer entrevista com o superintendente. Tá bom, só que eu tô com conjuntivite, não sei o quê. Ah, vamos fazer online. Beleza, eu fiz entrevista com um cara que é um espanhol. Fiz entrevista online com os olhos desse tamanho, assim. Aí eu pedi desculpa, falei, pô, eu não quis ir aí porque eu tô com conjuntivite, podia passar para alguém. Ele falou, não se preocupa e tal. Beleza, aí passou mais uns 2, 3 meses. Aí me ligaram de novo, ó, agora você vai fazer entrevista com o diretor da empresa. Eu falei, não, mas peraí, vou fazer entrevista com o diretor da empresa? Eu passei pela gerente, passei pelo superintendente. Eu cheguei para minha esposa e perguntei, mas como é que é isso aí, né? É comum? Ela falou, olha, nesses anos todos de empresa, ela trabalha lá acho que há 5 anos, 6 anos. Eu falei, eu nunca vi isso acontecer, de fazer entrevista com o diretor da empresa, quer dizer, é o chefe da empresa, o cara que manda na empresa. Nunca vi isso acontecer. Eu falei, então eu acho que eu estou sendo contratado, né? E aí bateu aquela dúvida, assim, de, pô, será que eu saio da área acadêmica e vou para a iniciativa privada? Mas a dúvida é até feio, tá, o que eu vou falar aqui, mas essa dúvida acabou no dia que a mulher da RH me ligou e falou, olha só, a gente escolheu você e o seu salário vai ser tanto. Aí eu falei, aceito. Muito bem, tá muito que bem. Então, basicamente foi o lado capitalista mesmo, Jéssica. Não teve. Porque você imagina assim: a minha esposa trabalha lá, né, nessa mesma empresa, né, na energia, só que ela trabalha com energia eólica. Ela até teve a oportunidade de dar uma palestra na UF, algumas palestras na UF um tempo atrás, e eu estava recebendo ali nada mais, né, porque já tinha acabado minha bolsa de doutorado. Então a gente chega e fala: poxa, e aí, o que a área acadêmica vai me proporcionar agora? Com um governo que é basicamente contra a ciência, né, como a gente está vendo agora nesse momento, já dava indícios disso lá em 2018, 2019, né, eu fui contratado em 2019, a gente não tinha perspectiva nenhuma de crescimento na área acadêmica, naquela época. Eu pensei, pô, e aí, o que eu vou fazer? Vou continuar tentando uma bolsa de pós-doutorado, tendo uma bolsa de R$ 3.000 agora? E aí fica complicado, né? Então eu pensei, poxa, se eu posso contribuir em uma empresa, fazer essa contribuição de conhecimento acadêmico dentro de uma empresa, levar a academia para dentro da empresa e ainda ser bem recompensado por isso, pô, tá ótimo. Isso é uma coisa muito interessante, porque no ano passado eu fui convidado pela equipe da minha esposa para a gente escrever um artigo e mandou e foi publicado na Brasil Wind Power. Então, será que se não tivesse alguém da área acadêmica ali, será que isso ia acontecer? Eu acho que não, né? O pessoal que trabalha ali dentro, que são os engenheiros, eles não têm muito essa visão de publicar artigo, né? Quem está mais preocupado com isso é quem está na área acadêmica. Então, eu cheguei ali na empresa já com essa bagagem acadêmica toda, já pensando em pesquisa daqui, fazer análise de dados dali, tentando contribuir, né, de alguma forma, mostrando para o pessoal que trabalha já há muito tempo na iniciativa privada que existe uma forma de a gente resolver problemas fazendo pesquisa. Tá? Então, é basicamente isso. A princípio foi realmente o valor do salário e depois eu vi que dava para contribuir, porque também, ok, o salário é bom, mas já pensou acordar todo dia, 6, 6 e pouco da manhã ou 7, começar a trabalhar às 8, ir embora às 5 e não contribuir nada? Tendo um bom salário, beleza, ok. Mas e o outro lado, tá? O que está por trás disso, assim, qual é o ânimo de fazer isso todo dia? Né? Então, eu acho que tive a sorte, tá? E o privilégio de conseguir unir essas coisas todas ali na empresa. Então, basicamente isso. Muito obrigada, Rafael. Aquele e-mail ali antes da entrevista foi realmente para dizer que você estava destinado à vaga. Pois não, caiu no colo, assim. Eu falei, nossa senhora, quando que isso acontecia na vida, né? Pessoal aí Obrigado, que Jéssica. Obrigado, André também. o pessoal está comentando aí. Já Já tivemos destinado à vaga. elogios. Opa, valeu, Luiz. Mas é isso, gente. Assim, não desistam de nada, tá? Se chegar num caminho aí que seja oferecido 2 caminhos para vocês, pesa tudo. Não é só o dinheiro, não, tá? Apesar dessa brincadeira que eu fiz aí sobre o salário, não é só isso, tá? Porque eu pretendo, daqui a um tempo, unir esse conhecimento que eu estou tendo agora na empresa para fazer um concurso para professor de universidade pública. Tá? Que esse é o grande sonho, né? Eu fiz doutorado para isso. Então, não estava tendo concurso, aí eu fui para a área, para a iniciativa privada. Mas a ideia é que daqui a alguns bons anos aí eu tenha já adquirido uma bagagem da iniciativa privada, principalmente na área de energia, e levar isso para os alunos na área acadêmica.
Foi basicamente o que o Cataldi fez. Né? O Cataldi trabalhou, acho que 13 anos lá no ANS, e aí depois ele entrou para ser professor na UF, né? Já era professor lá na UF, e aí depois virou dedicação exclusiva, né? Eu vim da Vale. Oi? E eu vim da Vale. Vale do Rio Doce. É uma coisa interessante, né? Que às vezes no meio acadêmico a gente tem uma Não. certo Vai por mim. Deixa você entrar que tu vai ver como é que é a diferença de quem toma escovada do setor privado e de quem ainda não tomou escovada. Porque é o que você falou, é acordar às 6 horas da manhã, uta, dia de labuta, né? Então, assim, isso molda bastante o jeito de produzir. Sim, é estranho, né? Não, eu tô aprendendo tudo, assim, que eu posso aprender e ser rápido para fazer as coisas, né? Porque na academia, a gente pensa, pô, tem que entregar um relatório, tem que fazer essa pesquisa, mas daqui a 2 semanas eu faço. Aqui na iniciativa privada, não, isso é para ontem. Não, eu vou contar um caso bem interessante aqui. Aconteceu no meu 2º dia de empresa, tá? Eu tinha acabado de chegar, não conhecia quase ninguém. Aí fui ao banheiro. Aí tava lá no banheiro, lavei a mão, né, para sair. Entrou o diretor da empresa. Aí o diretor da empresa chegou para mim e perguntou, eu perguntei para ele, e aí, Hugo, tudo bem? Aí ele falou, não, você que vai me responder. Aí eu pensei, putz, lá vem, né? Eu pensei, ele vai me perguntar o tempo no fim de semana, porque vai viajar. Geralmente é isso que as pessoas perguntam para meteorologista, né? Eu vou para Paraty, vai chover daqui a 2 meses, enfim. E aí o Hugo chegou para mim e perguntou, falou assim, Rafael, qual vai ser a ENA do Sudeste no final de 2020? A gente estava em setembro de 2019. ENA é a energia natural afluente, tá? O quanto quanto vai ser gerado de energia, basicamente, isso no submercado Sudeste. Eu pensei, pô, o cara tá de sacanagem comigo, né? Se nem previsão climática dá para fazer para esse tempo todo, como é que eu vou falar um subproduto do subproduto do subproduto? Mas, pô, se o cara quer um número... Dá os teus pulos. Então, aí eu falei para ele, olha, isso é complicado de responder, a gente ainda está muito longe e tal. Ele falou, cara, eu preciso desse número até 3 da tarde de hoje. Eu, tá bom. Quer um número, vai levar um número. Agora, se ele é representativo ou não sei. Mas, e aí, pelo conhecimento que eu já tinha da área, pelo conhecimento da climatologia, de chuva para a região sudeste, não sei o quê, eu fiz uma análise lá meio qualitativa, né, meio heurística. Alguns podem chamar de chute, mas é heurística. Educated guess. Pois é. Os ingleses têm uma definição muito boa. Não é um chute, é um educated guess. Porque você chutar e eu chutar, não vai terminar a bola no mesmo lugar. Pois é, exatamente. Então, educated guess é a definição. Aí cheguei para ele e falei, Hugo, 85%. Isso 1 da tarde, ele me deu prazo até 3. Aí cheguei para ele e falei, olha, vai ser 85%. Mas como é que você sabe? Análise, não sei o quê. Beleza. É claro que ele esqueceu da história, né? Mas no final do ano de 2020, fui lá ver, deu acho que 83. Então foi a próxima. Educated guess, quando você está na área, né? Esse computador aqui funciona bem. É incrível, né? Quando eu tive um colega que ele tinha um método de definição de constantes. Ele olhava para o monte na Europa, né? Que tinha vista da sala dele da universidade e ficava pensando assim, qual será essa constante? Ele ficava ali olhando, 5,4. Aí escrevia e botava. É porque a gente acha que a gente precisa do computador físico, né? Estrutura física, para ponderar o imponderável. E muitas vezes um educated guess, o achismo, sim, né, ajuda a gente a ver. E isso a gente vê muito em modelagem quando a gente olha para o modelo e fala, nossa, ele foi para uma direção estranha, né? Pois é. Isso é normal. Sim. Vira e mexe, você bota os dados do modelo, manda rodar e fala, nossa, alguma coisa está meio anômala aqui, né? Deixa eu dar os teus... Me dá a tua folha de dados de entrada inicial para ver o que você fez aí, né? Isso é padrão, isso é normal. Sim, já entendi, Jéssica. Já estamos perto do horário de fechar. É isso? Eu não falei nada. Eu ouvi as suas ondas mentais chegando até aqui. Mas essa questão de ir para a área privada e voltar é importante. Dá uma diferença no perfil de docência que os alunos valorizam. Acho que é importante, né, passar toda essa vivência, né, de empresa, né? Quem tiver a oportunidade de fazer estágio também corre atrás disso, né? Fazer estágio em empresa ou fazer. Sua empresa tem abrindo estágio quando e quantas vagas e qual salário? Quem citar essa companhia, bota uma palavra-chave ali no chat
o currículo já passa para cima. Opa, olha aí. Tem que dar uma procurada, né? Não sei se está aberto lá não, né? Oxi. Procura. Mas eles pegam o currículo lá no vagas.com. Nossa, ainda existe. Até eu tenho currículo no vagas.com. Então, mas isso é uma coisa muito interessante, tá, Marcos? Porque as pessoas não levam em consideração esses sites, mas é ali que as empresas vão procurar, tá? E uma coisa importante também, se eu quero uma vaga para a área de energia, não adianta nada falar que eu tenho curso de, sei lá, de dança. Tem que ser voltado, você tem que colocar palavras-chave ali que a pessoa da RH, você imagina que a pessoa da RH vai procurar, tá? Então, eu posso ter feito curso de dança, não tem problema. Pode estar lá no meio. Assim, nem coloca, né? Fala isso na entrevista só. Mas pensa assim, a pessoa da RH vai pegar uma base de dados de um site que tem lá 10 mil currículos. Como é que ela vai conseguir encontrar o seu? Então, se eu estou concorrendo para uma vaga de energia, né, especificamente, assim, sei lá, energia eólica, ou então energia hidráulica, então eu coloco tudo que eu posso de palavra-chave ligado a esse tema. Porque a pessoa da RH não manja nada desse assunto. Não adianta também colocar termo muito técnico. Eu vou colocar lá, cut-off de aerogerador. A pessoa da RH não vai colocar isso para te achar. Então, coloca sempre palavra-chave ligada ao tema que você quer, sem ser muito técnico, né? Porque, imagina assim, a pessoa da RH é especialista em encontrar pessoas. Você vai ser, né? A pessoa especialista em desenvolver aquilo ali, mas a pessoa da RH não sabe. Tá? Então, fica aí a dica de quando for escrever currículo, né? Pensa nesse tipo de coisa e põe lá no vagas.com. Isso aí, anota aí. O pessoal tá anotando. O pessoal tá anotando. Já falaram, Rafael, para você vir para a UF. Então aí, ó. Opa, bora, só abrir o concurso, hein? Eu ia perguntar justamente se o Rafael quer fazer algumas considerações finais antes da gente encerrar. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, né? O espaço, que é uma coisa tão importante, principalmente para quem é oriundo de uma universidade pública, né? Que a gente está passando por esses problemas todos aqui no país. Não só aqui, né? É um fenômeno mundial esse que a gente está passando, claro. Mas as universidades públicas, elas têm que ser muito mais valorizadas, né? Elas vinham sendo valorizadas, não foi o suficiente. E aí a gente acabou caindo ainda mais, né? O nível de investimento, né? Que eu quero dizer. Então, eu me sinto muito feliz assim, de ter sido convidado, né, para dar esse curso, para ter essa possibilidade de mostrar um pouquinho da minha experiência para vocês. Né? E o principal recado aqui é não desistam. Chega, termina o curso do jeito que der, faz, acontece, e depois vê o que vai fazer da vida. Tá? É importante. Tá? Então, não desistam, não. E quem quiser saber mais sobre o SESM, estiver interessado em algum TCC na área, só conversar comigo e com o Cataldi, tá? Então, a gente está sempre disponível aí, até para bater papo mesmo. É tranquilo. Quiser saber mais também sobre as dificuldades acadêmicas, né? Uma coisa mais pessoal assim, também tranquilo. Estou à disposição. Então, eu agradeço muito, Jéssica. Obrigadão. Muito obrigada, Rafael. A equipe organizadora tem o enorme prazer de agradecer a participação de todos. Em especial, a gente agradece aos convidados, e aí o Cataldi, né, que teve que sair um pouco mais cedo, a gente deseja melhoras. E ao Rafael, né, que ficou com a gente aí até agora. Boa noite. Tchau, gente. Tchauzinho, Rafael. Obrigada.